Os três clubes pernambucanos da capital empataram nessa primeira rodada da fase de grupos do Pernambucano, do Galeto. O Náutico empatou 1-1 contra o Petrolina dentro de casa nos aflitos. O Santa Cruz enfrentou decisão fora de casa e empatou. 1-1 no jogo do Santa, 1-1 no jogo do Náutico. E no jogo do Sport, adivinha? 1-1 também. Quem é que sai com o melhor saldo desses três clubes? Eu nem penso duas vezes em afirmar aqui. O Sport, nessa primeira rodada do Pernambucano, se saiu melhor do que os outros dois clubes da capital. Pela razão óbvia. Primeiro, o Sport jogou com o sub-20. Teve um titular, Zé Lucas, que foi um dos destaques ali da partida, muito pela idade também, né? Saltou os olhos, como ele conseguia ali controlar, de certo modo, o meio-campo, ele conseguia dar dinâmica, acelerar e desacelerar o jogo quando tinha posse de bola. Então, saltou os olhos como um garoto de 16 anos, enfrentando os caras de 25, 30, 32, 28, com muito mais musculatura, com muito mais força, de fato, capacidade física mesmo, cara. Bota qualquer craque de bola aí de 16 anos para enfrentar um cara que não é nem muito bom tecnicamente, mas que já tem 25, 26 anos. Vai ter uma massa muscular muito maior e vai, na maioria das vezes, ganhar os combates, os duelos na dividida, pela razão óbvia. Um garoto de 16 anos não está tão bem formado como um cara de 30, 32, 26, 28 anos. Então saltou os olhos o caso Zé Lucas. Ele conseguiu fazer uma boa partida. E é por aí que a gente começa a análise pós-jogo. O Sport empatou fora de casa, num gramado horroroso, ridículo, e diante de um cenário que o Sport estava perdendo no segundo tempo, estava mal no jogo, poderia sofrer o 2-0 e terminar o jogo com a derrota. O Sport empata a partida com um golaço de Filipinho, ele mete uma pintura no ângulo e quase que vira. Fica aquele gostinho do poderia ser um pouquinho melhor. Se aquela bola de Ramon fosse um pouquinho mais para baixo, era uma pintura de Ramon e ele sairia como um dos destaques da partida. Muitos talvez não vão elogiar Ramon, mas eu já quero deixar logo aqui o meu elogio para Ramon. Entrou muito bem no segundo tempo e ele fez duas jogadaças pela ponta direita, rabiscando para dentro, cortando um, cortando dois, fazendo fila, entrando na grande área e finalizando com muita precisão. Uma, o goleiro fez uma defesaça, a bola foi para fora. A outra, a bola caprichosamente pegou no travessão. Se o gramado fosse mais decente, talvez seria gol. Eu vou além, muito provavelmente seria gol de Ramon se aquela bola, se o gramado fosse decente, mas o gramado é um pasto. A bola quicava muito. Então, quando a bola quica muito, tu dá muitos toques na bola, quando tu for finalizar, a bola vai estar quicando, e tu pega embaixo dela, ela vai subir. Por isso que aquela bola foi no travessão. Se esse jogo fosse na ilha, o Sport poderia vencer o jogo, com o Ramon jogando muita bola. Então teve alguns valores ali a se destacar no Sport no jogo de hoje. E mais uma vez, tabela em tela para vocês. Eu projetei exatamente isso aí. O Sport empatando contra o Afogados. Contra o Decisão na Ilha, tu projeta o quê? 3 pontos. Heitor, contra o Retrô na Ilha, tu projeta o quê? Velho, com um encaixe melhor, com um entrosamento melhor, César Lucena podendo mexer em algumas peças, tirando o Enzo Wagner, colocando o Dieguinho, talvez o Sport consiga até arrancar um empate contra o Retrô. Mas em tese, gente, nos primeiros 3 jogos, o Sport com sub-20, com vários garotos de 18, 17, 16 anos de idade em campo, contra jogadores que têm 25, 30 anos, e contra um Retrô, que para mim é o segundo time mais forte do Campeonato Pernambucano. O primeiro é o Sport, é o favoritaço ser campeão, disparadamente, não tem nem comparação em relação aos outros. Poder de investimento, elenco, treinador, o Sport tem estrutura, tudo, é melhor do que todo mundo aí, disparado, nem se compara. Então, assim, o Sport começar o Campeonato Pernambucano com a base nos 3 primeiros jogos e conseguir arrancar 4, 5 pontos, tá bom, velho, não tá ruim não. Agora, para isso é bom ganhar do Decisão. Joga a responsabilidade para o próximo jogo na ilha para ter que vencer o jogo, para justamente começar o Pernambucano e terminar essa primeira fase de grupos num G2, já para garantir uma vaga na semifinal e possivelmente praticamente garantir uma vaga na Copa do Brasil também. Se for o líder da fase de grupos, ao término da primeira fase, no caso em 9 jogos, o Sport já termina o campeonato garantido na Copa do Brasil de 2026. Por isso que é importante o Sport, de certo modo, fazer uma primeira fase boa de Pernambucano. Eu não sou defensor do estadual, eu não amo assistir jogos no Pernambucano, mas se tornou um mal necessário, muito pelos presidentes das federações. E aí, óbvio, aumentaram o poder do estadual, colocando essa vaga na Copa do Brasil aí, que antes, 2, 3 anos atrás, não tinha essa obrigatoriedade de ter que ser campeão ou vice-campeão, fazer uma boa campanha para pegar a vaga na Copa do Brasil, tá, gente?
Bom, essa é uma introdução geral do que foi o jogo do Sport. Vamos passar aqui para alguns detalhes. E também, atenção, temos atualização sobre Rodrigo Atencio, ponta barra meia, craque de bola, que pertence ao Independiente e que pode estar fechando um contrato com o Sport nos próximos dias, tá? Antes disso, a Montenegro Cargas e Treinação é carga a todo vapor. Daqui a pouco a gente volta para passar o complemento aqui da análise de jogo do Sport contra o Afogados e o Mercadão da Bola. É carga. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando o compromisso. Uma matriz pernambucana atende coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Bom, gente, primeiro vamos lá. Como é que o Sport foi escalado? No gol, Davi. Eu vou começar a fazer uma análise pós-jogo, individualmente, tá? Assim, do que eu percebi que saltou os olhos algumas atuações. Davi, extremamente seguro na esmagadora maior parte do tempo. Ele fez pelo menos 2, 3 defesaças na partida, principalmente no segundo tempo. Heitor, por que tu não vai falar do primeiro tempo? Porque o primeiro tempo, gente, foi uma nulidade. Não teve quase que nada, não teve uma finalização na barra. O primeiro tempo eu vou resumir em 3 lances. 2 do Sport, um belo passe de Zé Lucas em transição. Se eu não me engano, foi para Enzo Wagner, se eu não me engano. Mas Enzo Wagner não conseguiu concluir em gol. Até se especulou, será que foi pênalti? Mas não foi absolutamente nada, tá? Absolutamente nada. Bom passe de Zé Lucas numa jogada em transição. É um motorzinho do time, né, cara? Quando ele acelerava, quando ele estava fazendo uma boa jogada, o time conseguia construir bem as jogadas. Quando ele não estava na jogada, o time não conseguia construir bem as jogadas. E teve uma finalização de falta de Rafinha, que a bola raspou o travessão. E a falta foi de muito longe. Rafinha mostrou qualidade na bola parada aí, tá? E foi isso só também, tá, gente? Assim, não teve mais rigorosamente nada nas minhas anotações aqui. Então, o que é que o Afogados fez? Nada. Sim. Rigorosamente nada. Tinha posse de bola, tentava, mas o Sport estava marcando bem de certo modo. Beleza. Pegam a bolinha de papel, entre aspas, e jogam no lixo, porque o primeiro tempo foi muito ruim como entretenimento para a gente acompanhar. Gramado horroroso, estrutura do estádio horrível, até a própria transmissão da GOAT, na transição das imagens ruim também. Você não tinha noção da profundidade do estádio, se estava muito próximo do gol, se estava um pouco distante, se a bola tinha saído na linha de fundo ou não, se era escanteio ou não, porque a estrutura do estádio era horrível. É horrível, melhor dizendo. É muito pequena, então a câmera fica muito próxima ali do gramado mesmo, fica muito baixa também, não fica alta. Então, é muito ruim, tá, gente, para acompanhar jogos. Para quem tá em casa, na TV ou lá no estádio, não via, não. É muito ruim mesmo. Mas, enfim, paciência. Dito isso, por falar em paciência, o homem vai estrear, viu? Só daqui a 3 jogos ainda, tá, gente? Seguinte, Davi fez 2 defesaças no segundo tempo, não falhou no gol, para mim ele não teve culpa no gol, pelo que passou na transmissão também, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa pela transmissão, que a transmissão não era lá essas coisas, né? Mas no ao vivo a gente tem uma outra percepção. Mas ele fez umas 2, 3 defesações no segundo tempo que garantiram ali o Sport tomar apenas um gol. Então, para mim, Davi foi um destaque no jogo de hoje. Cara, da zaga aqui do sistema defensivo como um todo, a gente analisando aqui o Neto, Marcelo Aju, Felipe, Rafinha e tal. O Marcelo Aju, ele estava seguro de certo modo na maioria das ações defensivas para espanar por cima e por baixo, mas errou algumas saídas de jogo. Em outro momento ele conseguiu criar uma situação em transição, cortando 4 ou 5 marcadores do Afogados para deixar o Ramon em condições boas, próximo da grande área para fazer uma jogadaça, finalizar a bola raspando a trave, o goleiro faz uma defesaça. Foi uma boa jogada de Marcelo Aju em transição. E aí eu queria para falar um pouquinho sobre Marcelo Aju agora. Cara, assim, eu falei isso em live e eu torço muito para que Marcelo Aju dê certo. Mas talvez ele tenha que jogar um pouco mais avançado, como um primeiro volante ou como um segundo volante, justamente para fazer as jogadas em transição que ele fez uma vez hoje isso no jogo. Porque como zagueiro, o gol do Afogados foi em cima dele. Cruzamento, beleza, que não é uma falha grotesca, não é isso. Mas foi em cima dele, de certo modo. Rodrigo, que é mais forte fisicamente do que ele, recebe o cruzamento da direita e o Rodrigo se posicionou entre os 2 zagueiros, entre a Ju e o outro zagueiro pela esquerda, e concluiu em gol. Marcelo Aju não conseguiu interceptar o chute. 1-0 Afogados. E o Afogados estava bem melhor do que o Sport no jogo, poderia até ter feito 2-0. Quem salvou, o goleiro conseguiu fazer boas intervenções na partida, tá? O Sport ele vai crescendo na reta final do segundo tempo, justamente a partir dessa jogada de Marcelo Aju.
Aí, beleza. A gente pode citar aqui, agora, pela minha percepção, tá, gente, que saltou aos olhos, pelo menos, Zé Lucas. Heitor, faltou dar um destaque para aquele outro, para não sei quem. Gente, eu até falei na live do pós-jogo. Vários jogadores estavam com a cabeça raspada, tipo careca. Não dá para você saber, às vezes, quem é quem. Você, às vezes, não consegue distinguir tão bem. E eu nem conheço muito profundamente esses jogadores. Eu conheço Dieguinho, conheço Marcelo Aju, conheço Enzo Wagner, conheço um pouco o Mikael, mas a maioria eu não conheço. Então, fica até difícil a gente trazer uma análise 100% precisa da partida, tá? E falar, não, porque esse jogador não tem uma análise tão precisa assim. Bom, aí você tem o Thales, aqui, o Jefinho, pô, Jefinho, Filipinho foi mal, Filipinho, Mikael e Enzo Wagner, beleza. Aí, seguinte, Enzo Wagner muito mal na partida, e aqui para mim é um erro grotesco de César. Enzo Wagner estava mal no jogo todo, basicamente, e ele ficou o jogo todo em campo. Para mim, esse foi o maior absurdo de César Lucena. E o Sport termina o jogo com 3 atacantes, 3 centroavantes. Dieguinho entra bem no segundo tempo. Dieguinho entra bem no segundo tempo. Só que tem um porém. Dieguinho, ele estava tendo que fazer todas as funções em campo, menos a que ele mais sabe fazer, centroavante. E aí ele tava pirando pela ponta, pelo meio, pela direita, pela esquerda, por dentro, por tudo. E conseguiu conectar algumas jogadas em transição ali. Porque deu para perceber que ele é acima da média da categoria dele. Da média que jogou ali do meio para frente, ele é acima da média, de certo modo. Assim. Para mim, isso pelo menos ficou escancarado. Agora, pergunta para César, por que não colocou mais o meio atacante que foi banco de reservas? Aqui, ó, cadê? O Marco Polo, ex-ABC, que o Sport contratou agora recentemente. Por que não colocou o Vitor Neves? Por que não colocou também? Teve outro meio atacante, cara, que ele não colocou hoje de titular, que eu também não entendi. Cadê? Foi o Luizinho, né? É o Luiz Henrique, que é o camisa 10 também. Por que ele não colocou? Eu não entendi isso, cara. Que é Luizinho, é Luiz Henrique. É Luiz Henrique tem o Vitor Neves, isso mesmo. Vitor Neves é o volante Luizinho, que é o Luiz Henrique, no caso, é o meio atacante. Por que ele não colocou mais, já que o Sport precisava criar mais jogadas? Ele empilhou o centroavante para aumentar a estatura e tentar fazer um gol de cabeça. Poderia dar certo, mas eu acho que seria mais viável tirar Enzo Wagner e colocar Luiz Henrique. E colocar o Dieguinho também. Acho que poderia funcionar melhor. Mas enfim, velho, é só um primeiro teste. A gente analisou mais profundamente na live do pós-jogo um pouco de tudo isso aqui que a gente acabou de dizer. O empate, de certo modo, fica ok. Não vou falar que foi excepcional, mas parabéns ao esforço dos jogadores, mas foi ok. Poderia ser um pouco melhor se aquele gol de Ramon entrasse, cara. Ele entrou muito bem no segundo tempo, conseguiu fazer excelentes jogadas pela ponta direita. Se mostrou ser muito habilidoso e liso, tá? Então pode nos ajudar aí com o decorrer do estadual. E é isso, assim, o que eu dei de destaque individual positivo, fica aí para a gente dar uma observada maior nos próximos jogos e aí eles poderem ser utilizados junto com o elenco principal que vai começar a jogar a partir da 4ª rodada do Campeonato Pernambucano, tá? Ah, sim, mais uma vez, o golaço que Filipinho fez, né, cara? Golaço no ângulo. Vamos passar aqui pro único gol do Sport na partida. Cara, assim, uma pintura, né, velho? Ele recebe o passe aqui na ponta esquerda. Detalhe que fazia 2 minutos que ele estava em campo, tá? Ele entrou aos 43 e fez o gol aos 46, basicamente, 45. Ele corta para dentro e chapa, a bola vai pegando um efeito absurdo e entra na gaveta. Sem chances pro goleiro do Afogados. Eu não esperava pela transmissão. Acho que talvez nem o goleiro do Afogados esperava também. Eu acho que ele esperou aqui um cruzamento, né? E depois que ele percebeu que a bola estava indo na direção do gol, ele tal, agora eu vou, mas não dava mais. Golaço, pintura, parabéns ao Filipinho, que soube aproveitar a chance, né, irmão? Teve 2 minutos em campo, foi lá e fez o gol. Teve gente que teve 90 minutos em campo e não fez quase que nada. Teve gente que teve 60 também, não jogou bem. Enfim, aí a lição para os garotos, né? Saber aproveitar as oportunidades quando tiver. E hoje foi um jogo que alguns aproveitaram e outros não. Bom, régua passada nisso, o Sport empatou, ok, agora tem que vencer de decisão na Ilha do Retiro, e eu acho que temos condições de fazer isso com a base. Régua passada nisso, vamos passar para a informação agora dele. Atenção, Rodrigo Atencio. Vamos lá, a atualização da informação que a gente já trouxe em live, mas teve gente que não acompanhou a live, aí eu trago aqui como compilado em vídeo também. A atualização é essa daqui, ó. Quem publicou foi o portal TC Sports, lá da Argentina, um portal que tem mais de 4,7 milhões de seguidores. Ó, eu já estou traduzindo aqui toda a matéria deles, eu já vou traduzir aqui literalmente para o português, para ficar mais fácil o acompanhamento de vocês no vídeo, tá?
Rodrigo Atencio voltou ao Independiente com grande estilo após uma experiência bem-sucedida por empréstimo no Central Córdoba, onde conquistou a Copa Argentina de 2024, mas rapidamente deixará o Rojo novamente. Opa, ou seja, ele foi emprestado, jogou muita bola, volta para o Independiente, mas novamente ele vai sair do Rojo. Rojo, para quem não sabe, é vermelho em espanhol. E o Independiente é vermelho. Então vocês entenderam, né? Deixará o Independiente novamente, estando apenas a uma assinatura de distância de se transferir para o Sport Clube do Recife. Ou seja, é o famoso falta assinar, pela informação apurada do TC Sports. Clube que retorna ao Brasileirão em 2025. Detalhe que a torcida do Independiente está arretada, viu? Quando vocês entram nas publicações, os caras estão arretados que o Rodrigo Atencio está muito próximo de fechar com o Sport. E assim, gente, vocês sabem da minha postura aqui. Eu não sou um cara que me iludo tanto com negociações no mercado da bola por jogadores muito diferenciados, que é o caso do Rodrigo Atencio. Muita qualidade, não é pouca não. É promissor, tem 22 anos, é uma joia da base do Independiente. Então, eu não me iludo muito com esse tipo de negociação. Eu espero muito a apuração de outros portais. E o detalhe é que toda a imprensa argentina está soltando a mesma informação, praticamente. Ou algo muito semelhante. Ó, Rodrigo Atencio está muito próximo de fechar com o Sport. Não é que foi um jornalista ou outro aleatório, não. Tipo, lá, 10 jornalistas publicaram algo muito semelhante. Então, algo tem aí. Se não tivesse nada, algum dirigente, algum presidente já desmentiria isso aí rápido. Mas é porque tem, meu irmão. E muito provavelmente ele vai ser jogador do Sport. E além de eu ficar, assim, não ser muito, assim, confiante nessas negociações, porque é um jogador sul-americano que é muito visado por muitos clubes do Brasil, as cifras também, né? As cifras estão altas, ó. Vamos lá. De acordo com o TC Sports, o Tino se juntará ao time pernambucano após um acordo de 2 milhões de dólares por 80% de sua ficha, ou seja, seus direitos econômicos, fechando a porta para o interesse do Barocas Central, que também fez uma proposta formal pelo serviço do volante de 22 anos. Não é volante, tá? Ele é ponta meia. É por isso que eu também me surpreendo. Pô, ele tá, de certo modo, barato para o que ele poderia valer, porque o mercado tá muito inflacionado. Qualquer jogador que teve um destaque, que tem 22 anos e que é muito promissor e que tem muita qualidade técnica, que cobra escanteio, que cobra a falta, que finaliza muito bem de fora da grande área, que tem um potencial muito grande, se fosse aqui no futebol brasileiro, no mercado brasileiro, era 30 milhões de reais. Tá entendendo o meu ponto? Por isso que eu ainda fico assim com o pé atrás. Porra, será que esse jogador tão qualificado vai vir pro esporte mesmo? Eu espero que sim. Atenção, atenção, atenção. Então, assim, eu espero muito que isso aconteça, mas essa foi a informação mais atualizada com maior credibilidade. Teve outro jornalista recentemente que apurou algo semelhante também, que está muito próximo e é só questão de assinatura para atenção, seu novo reforço do esporte. E seria uma baita de uma contratação. O esporte até o momento no mercado da bola está muito tímido, não está mostrando suas garras para o mercado. O esporte está parecendo que é um time pequeno, mas o esporte não é time pequeno, o esporte é time grande, pô. O esporte é campeão do brasileiro, campeão do Copa do Brasil. Tem que mostrar para quem veio na Série A também, com contratações. E o Rodrigo Atencio poderia ser esse tipo de jogador, que seria uma contratação, no meu ponto de vista, espetacular. Sensacional. Tá? Outra informação no mercado da bola. Agora é sobre Zé Wellison. O Vene Casagrande apurou que o Sport fez uma nova proposta para o Zé Wellison por 5,5 milhões de reais. Só que por 100% de direitos econômicos de jogador. Ou seja, meio que ficou na mesma daqueles 4 milhões de reais por 80%. Entre aspas, foi a mesma coisa. Beleza, os 100% seria 5 milhões. Se o Sport primeiro fez uma proposta de 4 milhões por 80%, os 100%, em tese, seria 5 milhões. E aí o que o Sport fez? Não, pô, vamos aumentar meio milhão aqui? Vamos botar 5 milhões e meio por 100%. E aí, Fortaleza aceita ou não? Interrogação. Zé Wellison viajou para fazer a pré-temporada com o Fortaleza lá nos Estados Unidos. Então o Fortaleza vai dificultar ao máximo essa negociação. Porque pretende contar com o jogador. Até porque Hércules saiu. Então não é algo também tão fácil assim, tá, gente? Para acreditar que Zé Wellison vai fechar com o Sport. Mas, nova proposta feita, e o Sport tá botando muito termômetro, né? Ó, vou botar 4 milhões. E aí, Fortaleza, vai ou não? Não, aí vamos subir mais um pouco. Até chegar a um limite também, né? Ah, não quer mais, então dane-se. Então, acho que o Sport tá fazendo certo nessa jogada de negociação.
Eu espero que o Fortaleza aceite e quiser, venha para o esporte. Acho que tá decente, sim, correto, honesto. Acho que tá ok, tá justo. 5,5 milhões para Zé, até uns 6 ali, não acho nenhum absurdo, não. Por 80% de direitos econômicos, por 100% no caso, de Zé Wellison. Fechando com o Zé, fechando com o Atêncio, sarrafo sobe. O esporte mostra para que veio no mercado e mostra que veio para a Série A para ser bem competitivo, tá? Bom, por enquanto, nada fechado, mas as expectativas vão melhorando. As informações vão me animando, vão me iludindo. Você fica me iludindo. Bom, rapaziada, bom domingão é para todos vocês. Vou soltar esse vídeo da madrugada do sábado pro domingo, tá? Tamo junto. Valeu, gente. Abraço.